Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antony Tessari. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de História da Fotografia. Bom, pessoal, os principais objetivos da nossa aula são estudar a invenção, a descoberta isolada da fotografia no Brasil, feito de um franco-brasileiro chamado Hercule Florence ou Hércules Florence. Nós também estudaremos o apoio, o incentivo que o Império Brasileiro, principalmente na figura do imperador Dom Pedro II, deu para a fotografia durante a segunda metade do século XIX. Nesse período, sobretudo fotógrafos estrangeiros, europeus, se estabeleceram em nosso país e receberam uma série de incentivos do Império para que registrassem imagens da nova nação que se procurava construir segundo a política do Império Brasileiro. Cabe lembrar desde já que nós estamos falando do período dos anos 1840, quando a fotografia, a partir do daguerreótipo, chegará em nosso país, até o final do período imperial, o ano de 1889, quando será, portanto, proclamada a República. Você tinha ideia que a fotografia também pode ser considerada uma invenção brasileira? Eu não irei me deter muito neste vídeo a respeito da história do Hercule Florence, que pode ser considerado um dos inventores da fotografia. Lembrem que nós vimos em uma das nossas aulas o Niepce, o Daguerre, o Fox Talbot, existiriam outros ainda como Hippolyte Bayard. Eu deixarei para vocês um curto documentário que fala sobre toda a trajetória do Hercule Florence aqui no Brasil. Ele que se radica no nosso país em meados dos anos 1820 e lá no princípio da década de 1830 é que ele vai desenvolver uma técnica que era uma técnica fotográfica. Este documentário que eu deixarei para vocês, ele é muito interessante porque, além de trazer o depoimento de uma pesquisadora do assunto, ele traz também o depoimento de uma tataraneta do Hercule Florence que possui alguns registros, algumas cartas deste inventor. Eu gostaria apenas neste vídeo de destacar para vocês as pesquisas que levaram à descoberta deste fato de que a fotografia também pode ser considerada uma invenção brasileira. Estou certo que vocês irão se lembrar de uma das nossas aulas na qual nós trabalhamos com um texto do pesquisador Boris Kosoy. Pois foi justamente o Kosoy que, em meados da década de 1970, descobriu os diários do Hercule Florence e descobriu um método que ele havia registrado e, inclusive, se referido neste método enquanto fotografia, sendo, portanto, o primeiro a utilizar esse termo no mundo, termo que só será utilizado na Europa um pouco depois de inventado o próprio daguerreótipo. O Boris Kosoy levou este experimento aos Estados Unidos, fez testes para tentar comprovar que este método do Hercule Florence realmente funcionava. No ano de 1980, o Boris Kosoy irá publicar um livro no qual ele irá registrar toda a pesquisa feita com base nos experimentos do Hercule Florence. Livro, inclusive, que vocês têm à disposição para retirar na nossa biblioteca. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. A gente precisa até tomar um fôlego, mas este era o nome completo do imperador Dom Pedro II.
filho de Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro. Dom Pedro II reinou de 1831 a 1889, sendo o segundo e o último imperador brasileiro. Nós vimos na aula passada que a máquina de daguerreotipia aportou na então capital do Império, Rio de Janeiro, no ano de 1840, e foi justamente Dom Pedro II, ainda muito jovem, o primeiro a adquirir, a comprar uma máquina de daguerreotipia naquele momento. Em razão de ter sido o primeiro a adquirir esse equipamento, ele irá se auto-intitular o primeiro fotógrafo brasileiro e também o primeiro fotógrafo regente do mundo. Nós sabemos que alguns outros monarcas, como a Rainha Vitória na Inglaterra, também se interessavam pela fotografia, mas no nosso contexto será justamente a figura do Dom Pedro II, um dos maiores incentivadores dessa técnica, dessa arte em terras brasileiras. Durante o seu reinado, o Dom Pedro II irá criar o título de fotógrafo da Casa Imperial, um título que era concedido aos mais destacados e mais íntimos fotógrafos da família imperial. Esse título certamente ajudava esses profissionais a conquistarem uma clientela mais selecionada, mais abastada. Tanto é verdade que no verso de muitas fotografias desses fotógrafos, dos chamados cartes de visite, cartes cabinetes, que nós veremos em outro momento, eles vinham com essa assinatura do fotógrafo e logo abaixo, essa identificação então do fotógrafo ter recebido esse título de fotógrafo da Casa Imperial. Um destes fotógrafos foi o Evert Henrique Klumb, um dos primeiros fotógrafos a se estabelecerem no Brasil. Ele inclusive será contratado pelo Dom Pedro II para ser professor particular de fotografia da princesa Isabel, uma das filhas do Dom Pedro. Alguns autores apontam que o Dom Pedro II gastava uma quantia bem significativa em serviços de fotografia. Há um dado, por exemplo, que mostra que num período aproximado de 10 anos, o Dom Pedro II, a Casa Imperial, teria gasto aproximadamente 2 contos de réis em fotografias. Mais ou menos comparando para aquele período, seria o mesmo valor que um professor universitário ganharia por 2 anos de trabalho. Principalmente, o Dom Pedro II irá utilizar a fotografia para perpetuar determinada imagem de si mesmo e uma imagem do Império. É frequente nós encontrarmos fotografias, inclusive algumas que são autorretratos, fotografias feitas pelo próprio imperador, nas quais ele está retratado em um ambiente envolto de livros, de referência ao mundo das artes, das ciências. O Dom Pedro II foi realmente um sujeito muito interessado no mundo das letras, das artes, das ciências. Ele chegou inclusive a conhecer Charles Darwin pessoalmente em uma de suas viagens e, portanto, procurava ser retratado enquanto um sujeito culto, erudito. Existem algumas fotografias que mostram o Dom Pedro sozinho, retratos individuais, mas outras e muitas que mostram ele ao lado de sua esposa, Teresa Cristina. Algumas, ele inclusive está fazendo algumas brincadeiras diante da câmera fotográfica. Outras mostram ele junto às suas filhas, Princesa Isabel, Princesa Leopoldina. Cenas do interior do palácio, da residência de veraneio da família imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
e muitas outras fotografias, dezenas de milhares de fotografias que registravam praticamente o cotidiano da família imperial brasileira durante o século XIX. Outras fotografias interessantes são estas que mostram as viagens da família imperial. Uma das fotografias, feita em 1871, mostra uma viagem da família ao Egito para conhecer as pirâmides. E se o Dom Pedro II se retratou desde muito jovem, não será diferente no fim de sua vida. Nós temos uma fotografia feita por um dos mais famosos fotógrafos europeus, o Félix Nadar, registrando o Dom Pedro II em seu leito de morte, uma fotografia do ano de 1891. É claro que nós não temos tempo suficiente de abordar todos os fotógrafos, nem os mais importantes desse período do Império Brasileiro, portanto eu vou deixar para vocês o link de uma das principais instituições que custodiam os acervos desses profissionais. Então nós temos fotografias de Herbert Henrique Klumb, de Starhal, de Marc Ferrez, de Joaquim Isley Pacheco, enfim, de diversos profissionais que atuaram nesse período e que são extremamente significativos para a história da fotografia brasileira. Para que vocês possam saber mais a respeito do assunto, eu gostaria de deixar 3 referências sobre esse tema. Um livro que eu tenho aqui em minhas mãos, do pesquisador Pedro Carp Vasques, intitulado Brasil na Fotografia Oitocentista, é uma das grandes referências a respeito da fotografia brasileira no século XIX, da chegada do daguerreótipo ao Brasil, do incentivo do Império Brasileiro a essa nova técnica, arte que surgia naquele momento. Esse livro é uma edição de 2003, ele é dividido em vários assuntos, em vários temas, vai falar, por exemplo, da questão das fotografias de cidade, da paisagem fotografada, do cotidiano, da questão dos conflitos sociais que acontecem naquele período. Nós temos também exemplos de suportes fotográficos que foram comuns durante o século XIX. É o caso dos álbuns para cartes cabinet, para cartes de visite. Aqui nós temos uma das primeiras fotografias realizadas em um interior de uma mina, no caso do fotógrafo Marc Ferrez. Uma das primeiras fotografias da capital da província, hoje estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, uma fotografia do fotógrafo Luiz Terranho. Nós teremos também fotografias que vão mostrar o fatídico dia 13 de maio de 1888, quando foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, a Lei de Libertação dos Escravos. E, por fim, para destacar outra fotografia que, embora não seja do período imperial, esta do período da República, 1897, mostrando vítimas da campanha de Canudos, que dizimou uma boa parte da população de uma localidade na Bahia. Outra obra de fôlego que eu considero indispensável para conhecer mais a respeito do assunto é o livro Coleção Princesa Isabel, Fotografia do século XIX, dos pesquisadores Pedro e Bia Corrêa do Lago, uma edição que eu tenho aqui de 2008. É nesse livro que nós encontraremos muitas fotografias da família imperial, da esposa e das filhas do Dom Pedro II, além do próprio Dom Pedro se retratando e sendo retratado por outros fotógrafos. O livro foi construído a partir do acervo de fotografias que estava em posse de uma das herdeiras da princesa Isabel.
O grande destaque da obra é a divisão que os autores fizeram por fotógrafos, então há uma dezena de fotógrafos que têm aqui um pouco da sua biografia, da sua trajetória, e além disso, algumas fotografias que tinham relação com o Império Brasileiro estão presentes na obra. Certamente, para nós, uma das fotografias que mais se destaca no livro é uma fotografia atribuída ao fotógrafo Luiz Stigard, que é uma fotografia que mostra a colônia Dona Isabel. Para quem não sabe, o nome primitivo do município de Bento Gonçalves foi Colônia Isabel, durante o período imperial. É mais tarde que ele terá a denominação de Bento Gonçalves. A fotografia mostra, portanto, a chegada dos primeiros colonos e a ocupação daquele território. Outras imagens, estas de fotógrafo desconhecido, mostram a colônia Conde de, que era o nome do atual município de Garibaldi. Essas fotografias foram guardadas e levadas consigo pela princesa Isabel quando a família imperial vai por exílio na Europa, na França, com a proclamação da República aqui no Brasil em 1889. Ela as leva consigo justamente porque a colônia fazia uma homenagem a ela, a princesa Isabel. E também a outra colônia, a colônia Conde de, hoje Garibaldi, fazia então homenagem ao seu esposo. Outras fotografias, certamente muito curiosas, presentes aqui neste livro, são fotografias oriundas do álbum de detentos de 1870. Nós temos um conjunto, uma série de retratos que mostram o rosto desses detentos e logo abaixo a inscrição da pena que aquele detento estava cumprindo naquele momento. Para encerrar as referências, o livro de Natália Brizuela, Fotografia Império, Paisagens para um Brasil Moderno. A edição deste livro é de 2012 e aqui a autora vai trabalhar principalmente com a ideia de que a fotografia foi utilizada com interesse político pelo Império Brasileiro, pelo Dom Pedro II, justamente para transmitir determinada imagem do nosso país no exterior. Em outras palavras, a fotografia irá servir para a construção de uma determinada identidade nacional, também para registrar e fixar os limites do Império Brasileiro, as paisagens naturais, o cotidiano, os trabalhadores, as cidades que estavam em formação durante aquele período. Todos os livros que eu apresentei para vocês estão disponíveis para serem consultados e retirados da nossa biblioteca central. Bom, pessoal, por hoje era isso. Acompanhem pelo Moodle da disciplina a complementação do conteúdo desta aula. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato através do fórum. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Nos vemos no próximo encontro. Até lá!